Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos abençoados. Mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a Deus por tudo que tem feito hoje em nossas vidas, né? Eita glória, é bom demais adorar o Senhor. Eu me encontro aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Amém, irmãos? E como sempre, eu costumo dizer e falo sempre, e é convicção, que eu falo para todos os conceitos religiosos, mas a minha convicção é que salvação só se encontra em Jesus Cristo. Amém? Você pode pensar da forma que você quiser, pode ter a religião que você quiser, mas só Jesus salva, cura e liberta. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tem um canal lá no YouTube lá, vai lá, deixa o seu like, seja membro para receber a sua notificação, deixa o seu comentário lá. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um. E como sempre, olhando a palavra de Deus aqui, eu abri aqui no livro de Lamentações, né? Lamentações, primeiro Lamentações, olha só. E o versículo veio aqui, o versículo 18, irmãos. Lamentações, né? Esse livro, escrito pelo profeta Jeremias, né? O autor, né? Profeta Jeremias, aleluia. Né? Da glória a Deus. E aqui o versículo nos ensina e nos fala através do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus. Estou feliz, sou feliz, porque eu hoje vivo na tua presença. Glória a Deus, como é bom o justo viver pela fé, está em paz. Eu procuro todo dia de melhorar mais. Se eu quero melhorar mais, Senhor, me capacita mais. Me dê mais visão de águia para me enxergar além do horizonte. Me dê o faro do perdigueiro para me sentir o adversário antes que se aproxime. Mas me dê um coração de carne, um espírito reto, para que eu possa perdoar quem tem me ofendido, em nome de Jesus. Amém? Este versículo 18, Jesus é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouve, olha só, ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus mancebos, e foram para o cativeiro. É um versículo riquíssimo, né? Que se encontra aqui no meio em Lamentações. Um versículo chave, né? Glória a Deus, todo versículo é chave, mas Deus me deu aqui. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os meus mandamentos. 2 pontos. Ouvi, pois todos os povos, e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus mancebos se foram para o cativeiro. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Rebelei contra os seus mandamentos. Eita glória. O que esta palavra, irmãos, está nos ensinando, né? Este versículo aqui, 18, né? Primeiro, que é um capítulo de Lamentações, né? Ele expressa, né, a profecia desse profeta Jeremias, que sobre justiça de Deus, mesmo diante da destruição de Jerusalém e da calamidade que o povo sofre. Aqui o profeta, ele aqui reconhece que Deus é justo. Mesmo diante das calamidades, nós temos que reconhecer que Deus é justo. Né? Ele reconhece que Deus é justo, mas que o povo se rebelou contra ele e, portanto, merece as consequências de seus pecados. Está vendo, irmãos? Aquele povo se rebelou contra Jesus, mas o profeta aqui ele está deixando claro que Deus é justo. Mas Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça. Deus é amor, Deus é fogo consumidor. E aquele povo se rebelaram. Mas o que o povo se rebelou contra ele
e, portanto, merece as consequências de seus pecados. Quando nós rebelamos contra o Senhor nosso Deus, né? Tem muitos que estão rebelados. Eu não estou falando do mundo aí fora, não. Eu estou falando de quem já conhece a palavra e se rebelou contra Deus. Se rebelou contra Deus, aquele povo que se rebela contra Deus. Ele vai pagar as consequências. Porque, irmão, o plantio é opcional. Você pode plantar milho, feijão, né? Você pode plantar, né, o que for. Mas qualquer plantio, qualquer semente você pode plantar. Agora, a colheita dessa ninguém escapa. O plantio é opcional, você pode plantar a semente se quiser, mas da colheita ninguém escapa. Portanto, quando a gente se rebela contra Deus, nós vamos sofrer as consequências. Aleluia. E o resumo, qual o resumo que o pastor Dalma aqui vê nesta palavra, nesta mensagem? O versículo aqui declara que Deus é justo, mesmo em meio ao sofrimento e à destruição. Mesmo em meio ao sofrimento e à destruição, Deus é justo. O versículo nos declara isso aqui, esse versículo 18, primeiro Lamentações. Por que mesmo em meio à destruição Deus é justo? Porque você tem que saber que ainda com a sua rebeldia, mas se você dá um passo para Deus e arrepender dos seus pecados, Deus está de braços abertos, te esperando e te perdoará. E você, com certeza, terá a misericórdia de Deus. Então vejamos, né, o versículo que declara que Deus é justo, mesmo em meio ao sofrimento e à destruição. E a rebelião desse povo? A rebelião do povo. A rebelião reconhece que o povo se rebelou contra Deus. E, portanto, merece as consequências de seus pecados. É o que eu falo. Todo aquele que rebela contra Deus, ele é nada mais, nada menos merecedor das consequências dos seus pecados. Colhemos o que plantamos. Se eu planto amor, vou colher amor. Se eu sou um chefe de família, aonde em casa, na minha casa, em nossa casa, que eu não sou singularista, eu com a minha família servimos ao Senhor, eu vou colher coisas boas. Mas se na minha casa não tem Jesus, não tem Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, tem rebeldia, eu vou colher sim também, eu vou colher a consequência do pecado. E o pecado, irmão, é importante deixar claro para meus amados, minhas amadas, missionários, missionárias, todo o povo deste universo. O pecado por si só é gostoso. Por si só é gostoso. Agora, a consequência do pecado meu irmão. Por isso que tem que ter cuidado de nos policiar muito e ver direito. Pense direito na hora de cometer um pecado, um delito, um pecado, uma infração. Porque você vai colher. E a palavra nos ensina que aqui ele reconhece aquele povo, não é a rebelião daquele povo, reconhece que o povo se rebelou, ele reconhece que o povo se rebelou contra Deus e, portanto, merece as consequências de seus pecados. Agora, eu pergunto, e as consequências dos pecados? Tem várias, né? E as consequências dos pecados? Aleluia! E as consequências dos pecados? A destruição lá em Jerusalém, meus amados, a destruição lá em Jerusalém é vista como uma consequência da rebelião do povo contra Deus. Aquele povo, quando eles se rebelaram contra Deus, eles sofreram a consequência. Não adianta bater de testa com o Todo-Poderoso, haja fé, não adianta bater de testa. Nós não somos nada sem Deus, mas Deus é tudo sem nós.
Antes mesmo de tudo existir, ele já existia. E a palavra nos fala que, olha só, a destruição de Jerusalém é vista como uma consequência da rebelião do povo contra Deus. Eu vejo hoje aí tantas famílias estraçalhadas. Hoje eu estava comentando com alguém sobre esse lado espiritual. Famílias estraçalhadas, espiritualmente. Sabe o que acontece? Família que servia a Deus e que de repente, se revoltou contra Deus. E aí agora, o pecado tomou conta. O inimigo tomou conta daquela casa, daquela moradia, daquela família. E aí você vê tudo acontecendo, que é o que nós chamamos aqui de consequências do pecado, que tem várias consequências. Enfermidades, que tudo é enfermidade, né? Mas aí entra vários tipos de enfermidades, né? A prostituição, o adultério, o homossexualismo, sabe? Como é que eu posso dizer? O crime. São consequências do pecado. São várias e várias. Se for parar aqui para falar de consequências de pecado, são muitas. Então, quando se fala consequência dos pecados, é que a destruição de Jerusalém é vista como uma consequência da rebelião do povo contra Deus. Quando Jerusalém foi destruída, a Bíblia aqui está nos falando, foi destruída por quê? Porque aquele povo que servia a Deus se rebelou contra Deus. E contra Deus, não bata de testa, não rebele contra ele, não. Se você rebelar contra Deus, você vai receber. Você vai receber a correção. Porque o que foi dito aqui, você vai com a cara no pó, você ora ao Senhor, pede perdão, ele, com toda a sua misericórdia, de braços abertos, perdoa. Mas ele fala para nós, está perdoado, mas vai ter que passar pela dor da colheita. Porque senão, irmão, não ia ter nem graça. Pecar, pedir o perdão e não sentir mais nada. Não, eu pequei, vou com a cara no pó, peço perdão, de coração, tem que ser de coração, Deus me perdoa, mas ele fala para mim, mas você vai colher, viu? Da colheita você não pode escapar, viu, meu servo? É assim que Deus trabalha, viu? A punição dele é firme. Então vejamos que é tudo isso. E qual é o remorso e remorso? Que remorso e remorso? Aleluia! Aqui o lamento, ele é expresso, não como uma atitude de autopiedade. Ele é expresso não como uma atitude de autopiedade. Não é de autopiedade, mas como uma demonstração de remorso e arrependimento diante da imensidão do fracasso do povo. Meu Deus, é forte. É forte, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Oh Deus, me perdoa. Oh Senhor, perdoa meus pecados, minhas transgressões, que todos os dias eu peco. Eu sou um pecador arrependido, Senhor, porque aqui é forte, o lamento é expresso, não como uma atitude de autopiedade. Não como uma atitude de autopiedade. Olha só, não é uma atitude de autopiedade. Piedade de mim. Não é essa atitude daquele povo. Mas como uma demonstração de remorso e arrependimento diante da imensidão do fracasso do povo. Você vê que eles se rebelaram contra Deus, mas o profeta Jeremias aqui, ele destaca a palavra que houve aqui o arrependimento
da imensidão do fracasso do povo. Se rebelaram, mas tiveram arrependimento. Eu quero dizer para você, nesta noite de sexta-feira, 23, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo a você, amado, amada, irmão, minha irmã, moradores nos 4 cantos desta terra, que ainda há tempo. Você se arrepender e deixar a rebeldia de lado. Deixar de ser rebelde com Deus. Faça uma reflexão, porque quando a palavra nos ensina, veja bem, o lamento é expresso não como uma atitude de autopiedade, mas como uma demonstração de remorso e arrependimento diante da imensidão do fracasso do povo. É você se aquebrantar. É você se aquebrantar. Se arrependa, peça perdão a Deus. Eu estava conversando atendendo com uma abençoada, essa é a palavra. E ela me disse, pastor, eu acho que Deus não está mais me ouvindo. Deus afastou de mim. Deus não está mais comigo. Eu sinto isso, pastor. E eu ouvi ela atentamente. E eu disse a ela disse, Deus virou as costas, pastor, para mim. Deus vira as costas? Vira sim. Deus vira as costas, sim. Eu disse a ela, vira. Depois que me contou toda a história, o relato, eu disse sim. A partir do momento que você está com rebeldia com Deus, que você ouve a voz de um profeta, mandado por Deus, você está vendo vários indícios de que Deus está te dando um recado, mas você continua na rebeldia, Deus afasta, sim. Pastor, ele afasta, ele vira as costas. Esse é que é o virar das costas que a gente fala. Porém, ele é aquele Deus que ele afasta, porque está escrito aqui na palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, está escrito aqui, meus amados, minhas amadas, que Deus, ele nos deu livre-arbítrio, está escrito aqui, ele nos deu livre-arbítrio, aleluia. Por isso que se ele nos deu livre-arbítrio e você está com essa rebeldia, ele simplesmente silenciou e deixou você seguir. E aí você está indo para o pecado, que o pecado leva à morte. Aí você está a um passo, aleluia, você está a um passo, da cova. Mas Deus, você tem que entender também que há tempo de você, como eu disse, essa pessoa, essa abençoada, há tempo de você se arrepender, porque Deus, ele virou as costas, silenciou para você, mas ele está de braços abertos e só está falando assim, na hora que você quiser dar um passo para mim, eu estou aqui de braços abertos te esperando, minha serva. Então, ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque ruim mesmo é morrer sem Deus. E da forma que você me falou, se você baixar a cova sem Deus, é perca de salvação. Então Deus está de braços abertos. A palavra, quando nos fala dessa autopiedade, mas como uma demonstração de remorso e arrependimento diante da imensidão do fracasso do povo. Você fracassou em muitas coisas. Só que a gente também, nós, ministros de Deus, e nós, ser humano, que são sensíveis, aqueles que têm a sensibilidade humana, que sente a dor do próximo, tem que entender uma coisa.
vamos ver o histórico também de pessoas de lá até chegar aqui, no topo. Pessoas que não tiveram dentro de casa Deus. Nasceu, cresceu sem conhecer Deus, a palavra do Senhor. Eu fui um desses. Pessoas que nunca teve a orientação de papai e de mamãe qual o caminho que deve andar. E aí, cedo ainda se joga no mundo e a consequência do pecado é forte. Hoje você falou isso para mim, foi ontem, você já está sentindo. Amém. Você ainda tem uma chama dentro de você. E se você tem essa chama, não deixa apagar. Deus está no silêncio com você, só esperando você dar um passo para Ele. Pode ter certeza disso, minha amada. E a palavra, quando fala do remorso e do arrependimento, é você se arrepender de tudo isso. Só que muitos jogam pedra. Eu tenho ouvido pessoas jogarem pedras. Não, deixa para lá, não tem mais jeito não. E não sei o que. Sim, calma. Se você não pode ajudar, não critique. Não critique. Ore, entregue nas mãos de Deus. Amém. E siga seu caminho. Mas não critique, não jogue pedra não. Porque hoje eu estou em pé. Mas amanhã eu não sei. Então não é bom atirar pedras em ninguém. É bom que nós venhamos a orientar e aconselhar. E de repente você está resgatando esta alma novamente para os pés de Jesus Cristo. Resgatando esta alma para conhecer o Evangelho. E esta alma vai dar testemunho. É assim, o Evangelho é isso. É um rolamento, olha, que nós vamos, passando de mensagem em mensagem. Amém? E a palavra que você, meu irmão, minha irmã, tem que saber que Deus está de braços abertos te esperando. E esse versículo 18 de Lamentações, ele é um ponto assim crucial. Eu vejo ele como um ponto crucial neste livro, pois marca aqui a transição, né? Aqui é onde marca a transição, né, do lamento da destruição, aleluia, do lamento da destruição. Né? Então, glória a Deus, porque essa destruição que aconteceu e que realmente acontece, muitas vezes, é porque nós temos que entender, irmãos, que a vida que nós vivemos aqui, ela está aí. Ela está aí e que nós precisamos, sim, estar sendo mais vigilantes, mais atuantes, orar mais, para que nós possamos buscar em Cristo Jesus a salvação, porque só nele encontramos salvação. E o arrependimento ainda é possível, enquanto estivermos com os pés em cima da terra. E este livro aqui, ele revela, né, a dor, a angústia, o lamento do povo lá de Judá, diante da destruição de Jerusalém. E também a esperança em Deus. Glória a Deus. É um livro que vem toda essa lamentação. E para nós lamentarmos, nós temos que arrepender como este povo arrependeu. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Compartilhe esta mensagem. Arrependa enquanto há tempo. O Senhor nosso Deus, na sua infinita bondade, está aí de braços abertos, te esperando, minha irmã, te esperando, meu irmão. Você dá o primeiro passo, a quebrantar seu coração, pedir perdão, botar a cara no pó. Aqui, medite nas Escrituras, leia esta palavra. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois todos os povos
e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus mancebos se foram para o cativeiro. Então justo é o Senhor. Ele é justo, porque Ele é amor, Ele é justiça. Justo de justiça. Deus não quer que nenhuma alma se perca. E quando você, irmã, disse que Deus afastou de você, se sente isso, cuidado, o inimigo trabalhando também, as potestades, trabalhando na sua mente, para você ficar com esses pensamentos. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Pense firme, pense no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pense no Deus que salva, que cura e que liberta, esse Senhor Jesus Cristo. Pense firme. Eu tenho certeza que você é a coluna. Você é a coluna. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Agora, quando nós rebelamos contra o Senhor, Ele nos deixa em paz. Porque é livre-arbítrio, cada um segue o seu caminho, o que quiser. Deus não força ninguém a seguir Ele. Mas eu tenho certeza que você está no caminho certo quando me falou ontem e eu disse a você, Deus está de braços abertos te esperando. Dê o primeiro passo, põe a cara no pó, tá? Passe, jogue por terra, pede a Deus toda a enfermidade do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Sabe? Faça renúncia, que hoje ninguém quer fazer renúncia. Renuncie de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pastor, mas nem tudo a gente consegue renunciar. Sim, mas consegue. Sim, consegue porque eu hoje renuncio de determinada situação, se amanhã tiver outra, é outra que vai acontecer. Porque eu estou com os pés em cima da terra. Todos os dias vou estar pecando, vai estar acontecendo algo, mas não querem fazer renúncia. Aqui tudo é passageiro. Tudo aqui é vaidade, 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 vaidade. Debaixo do céu tudo é vaidade. Então Lamentações nos fala, esse versículo nos fala quando o abençoado Jeremias aqui nos fala da seguinte forma, justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Você rebelou contra os mandamentos de Deus. Não pode. Este livro aqui é sagrado. Não rebele contra os mandamentos de Deus, não. Agora leia e põe no teu coração e na tua mente. Põe em prática. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um de nós. Deixando aqui para os irmãos a leitura do Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus, porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide,
Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Buscai o Senhor Jesus Cristo enquanto possa achar, invocar enquanto está perto. Arrependa-se. Como Jeremias, lá em Lamentações, versículo 18, para a sua meditação. Povo rebelde de Israel, ainda há tempo de se arrepender. Casa rebelde, ainda há tempo de se arrepender. Você não está vendo que a sua família está sendo estraçalhada espiritualmente? Ainda há tempo de se arrepender. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Deus te guardará de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade, venha trazer paz, amor, alegria. Venha trazer libertação. Venha trazer cura carnal e espiritual na sua vida. Em nome de Jesus. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus. É bom demais falar do amor de Deus. As maravilhas que Deus opera em nossas vidas.